Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Esse Salmo 27 começa dizendo assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones. Ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregue ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos dizer juntos esta última frase, de acordo com a minha versão. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém. Eu acredito que todos nós, em um ou outro momento da vida, já nos expressamos mais ou menos da seguinte forma: tudo que eu queria agora era uma coisa só. Por exemplo, tudo que eu queria agora era que a minha família fosse restaurada. Só isso, mais nada. Se Deus me der isso, eu já estou satisfeito. Tudo que eu queria agora era que o Senhor me curasse dessa enfermidade. Se Ele me curar, eu não terei o direito de pedir mais nada, minha vida já estará completamente suprida e abençoada. Tudo que eu queria agora era ter esse emprego. Ah, Senhor, o Senhor podia me dar esse emprego. Eu estaria feliz e realizado se o Senhor me desse esse emprego. Tudo que eu queria agora era poder comprar um carro, para eu poder me locomover, ir ao trabalho e até ir mais à igreja e trabalhar mais para o Senhor. Se o Senhor me der um carro, o Senhor será beneficiado porque eu trabalharei mais na igreja. Tudo que eu queria agora era ter a minha casa. Tudo que eu queria agora era ter um pouco de paz. Eu acho que todos nós já fizemos isso em algum momento. Tudo que eu queria era uma coisa só. Tudo que eu quero é uma coisa só. Tudo que eu peço a Deus nesse momento da minha vida é uma coisa só. Porque há momentos na nossa vida em que uma necessidade, um problema, uma limitação se tornam tão intensos
e trazem um sofrimento tão grande para a nossa alma, que a gente realmente acredita que tudo que a gente precisava era de uma solução para isso. O resto passa. Tudo que eu queria é que essa situação chegasse ao seu fim. Daí decorrem dois grandes problemas, obviamente. O primeiro é que isso me faz refém das circunstâncias que eu estou enfrentando. De modo que fica parecendo que a minha vida não é mais do que o meu problema. De modo que tudo que eu queria da vida era a solução desse problema. Isso apequena a vida, diminui a vida. Faz com que a pessoa foque só o seu problema, só a sua luta, e não consiga extrapolar os limites dessa dificuldade. E o segundo problema que decorre dessa sensação, desse sentimento, é que assim que a solução vem, e aquilo que nos incomodava finalmente passa, a gente já tem outra coisa na mira. E descobre que estava mentindo para si mesmo e diante de Deus. Como aquela criança que diz: pai, se você me der a bicicleta, eu juro que eu não peço mais nada. E você, pai, sabe que essa sua criança está mentindo descaradamente. Que assim que ela ganhar a bicicleta, ela quererá outra coisa. E fará as mesmas chantagens emocionais. Quando eu digo tudo o que eu queria era isso, o risco de eu ter isso e descobrir que isso não completa a vida é muito grande. De modo que na sequência eu já quero outra coisa. E o meu coração ainda está insatisfeito. E o meu peito ainda está vazio. E a minha alma ainda está limitada às circunstâncias que ela tem que enfrentar. O que é que será que nós realmente queremos? Qual será o anseio mais íntimo de todos nós? O que é que você pediria a Deus hoje? Talvez já esteja pedindo. Talvez deva pedir. O que é que você diria se o Senhor aparecesse para você hoje e dissesse: peça-me o que você quiser e eu darei? Porque isso já aconteceu na história. Com Salomão. Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, me peça o que você quiser e eu darei. Deus chegou a dizer que havia uma lista de possibilidades que Salomão poderia ter solicitado. Riquezas, longevidade, fama mundial, vitória sobre os inimigos. Tudo isso estava na pauta e poderia ser requisitado. Mas nós sabemos o que Salomão finalmente pediu. Ele pediu sabedoria e conhecimento. Tinha um desafio enorme diante de si, reinar em Israel, depois de Davi seu pai, e jogou limpo com o Senhor. Eu não tenho capacidade de governar um povo assim. Então eu peço sabedoria e conhecimento. E se fosse eu? E se fosse você? O salmista tinha um pedido para Deus. No Salmo 27, nós descobrimos que o salmista tinha um pedido para Deus. E ficamos conhecendo que pedido era esse. Verso 4 na sua Bíblia. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Um pedido. Uma necessidade, um anseio. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro. Não mais que isso. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro. E note que a vida do salmista não estava fácil. Ele começa o seu salmo falando de inimigos que se levantam e termina o seu salmo falando de inimigos que se levantam. O salmo nos faz supor, de forma muito acertada, eu penso, que esse salmista estava com a cabeça a prêmio. Que tinha gente comprometida com a sua destruição. Inclusive, testemunhas falsas haviam se levantado contra ele para prejudicá-lo. A vida dele não estava bem. Eu, no lugar dele, talvez diria: Senhor, uma coisa eu peço.
Que o Senhor me livre dessas pessoas. Senhor, tudo que eu queria agora era que o Senhor me desse vitória sobre os meus inimigos. Senhor, eu tenho uma coisa para te pedir, é que o Senhor destrua essas pessoas que estão tentando me prejudicar. Como um pastor amigo meu que disse: Marcelo, eu sempre oro por quem me persegue. Primeiro eu oro para que o Senhor salve, segundo eu oro para que o Senhor já leve. É uma oração. Como a oração dos discípulos, super espiritual, inspiradora. Senhor, queres que roguemos ao Pai e Ele mande fogo do céu para consumir estes samaritanos? Uma oração. Talvez, se fosse eu no lugar do salmista, uma coisa a pedir ao Senhor: que Ele coloque fim na minha dificuldade, que Ele me livre do meu problema, que Ele resolva essa situação. Mas não é o que nós aprendemos com este salmista. Uma coisa a pedir ao Senhor: em meio à minha luta, diante de inimigos, perseguido, ameaçado, com a cabeça a prêmio, uma coisa a pedir ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa morar na casa do Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Que coisa maravilhosa! Você que conhece um pouco da teologia do Antigo Testamento sabe a relação que os israelitas tinham com o seu templo. Ele não era apenas um lugar. Não estava circunscrito geograficamente. Era um símbolo da presença de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem subirá ao seu santo monte? Para o Antigo Testamento, o templo representa a realidade da presença de Deus. Deus está presente. E o que o salmista está dizendo com estas palavras é: eu queria aprender a desfrutar dessa presença todos os dias na minha vida. É um belíssimo pedido. Que eu possa desfrutar da presença do Senhor todos os dias da minha vida. Porque Deus está presente, mas nem sempre eu vivo de acordo com essa verdade. O salmista no Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao mais fundo abismo, o Senhor lá está também. Se eu tomar as asas da alva e fugir para o horizonte, também lá a tua mão me acompanhará. Para onde fugir da tua presença? Deus está presente. O próprio Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está presente, mas eu me distraio quanto a isso. Muitas vezes na minha vida eu não reconheço que Deus está presente. Muitas vezes. Não é nem que não sinta, nem penso nisso. Não me ocorre que Deus está presente. Na minha vida, na sua vida, entre nós, Deus está presente. O que o salmista está pedindo é isso: Senhor, que eu possa viver na tua presença. Que eu possa desfrutar essa presença, contemplar a tua bondade, vivenciar essa tua presença de forma profunda. É mais do que ter vitória sobre os inimigos, é mais do que ter uma vida saudável, próspera, abençoada, com provisões em fartura. É mais do que qualquer coisa que eu possa querer nesse mundo, nessa vida. É andar na presença de Deus. É vivenciar a própria realidade de Deus. Isso que o salmista queria. Uma coisa a pedir ao Senhor. No meio do meu tumulto existencial, uma coisa a pedir ao Senhor: que eu possa viver na sua presença. Por quê? Por que o salmista queria tanto viver na presença de Deus? Esse salmo nos ensina 3 lições. 3 lições. Primeira, porque na presença do Senhor
nós estamos verdadeiramente protegidos. Diga: na presença do Senhor, estamos verdadeiramente protegidos. Versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Quando a presença de Deus é uma convicção do meu coração, eu também sei que estou protegido. Que as ameaças, que as dificuldades, que os inimigos, ou o que quer que seja, não podem ultrapassar os limites que o próprio Deus estabeleceu. A proteção de Deus é real, irmãos. A proteção de Deus é real. A palavra diz: caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra diz: ele é a tua sombra à tua direita, o teu guardador. Ele te guarda na entrada e na saída. A proteção de Deus é real, irmãos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, diz o Senhor. A proteção de Deus é real. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Se forem perseguidos, não serão atingidos. A presença e a proteção de Deus são reais. Mas nós temos muitos medos. Muitos medos. Medo do futuro. Medo da perda. Medo da rejeição. Medo do abandono. Medo de não realizarmos os nossos sonhos. Medo de termos a nossa integridade física violada. Medo de sermos expostos. Porque nós estamos distraídos sobre a realidade da presença de Deus. As circunstâncias ganham corpo. Então, no trabalho, eu comecei a ser perseguido por alguém e tenho medo que essa pessoa consiga me destruir. Minha família está passando por um momento de turbulência e eu tenho medo dela desmoronar. O médico disse que eu vou precisar fazer novos exames porque ele está preocupado com um detalhe do que ele viu no primeiro exame. Eu agora já estou morrendo de medo do diagnóstico que virá. Medo do amanhã. Será que? Os nossos medos nos tornam tensos, muitas vezes agressivos. Paul Tournier escreveu que o medo cria aquilo que teme. Eu tenho tanto medo de perder uma pessoa que eu a expulso da minha vida dia após dia, com as minhas reações intempestivas, com os meus destemperos. Eu tenho tanto medo do meu filho não ter oportunidades nessa vida, ficar para trás, que eu o pressiono, que eu o cobro, que eu o sufoco. E de repente ele está enfermo de alma e vai perdendo todas as oportunidades da sua vida. Eu tenho tanto medo de ficar doente, que finalmente adoeço. O medo cria aquilo que teme, porque as circunstâncias que me apavoram, sendo focalizadas, ganham corpo. Pedro, andando sobre as águas, quando olhou a força do vento e das ondas, teve medo e começou a naufragar. Tudo que ele tinha medo era de naufragar, e o medo o fez naufragar. Davi tinha um gigante diante de si. Mas ele não estava olhando para o gigante. Ele estava olhando para o Senhor, que é maior do que qualquer gigante. Por isso o salmista diz: não temerei. Veja como ele começa o seu salmo. O Senhor, é para Ele que eu estou olhando. O Senhor, os meus olhos não estão nas circunstâncias. Paulo escreveu: nós não andamos por vista. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não temerei. Por causa do Senhor, eu não temerei. Porque o Senhor é maior do que tudo isso que me apavora. O Senhor é maior do que tudo isso que apavora você. Há uma proteção real em Deus. Mas pastor, aconteceu. Mas pastor, desmoronou. Mas pastor, o que eu mais temia, a Bíblia diz isso, o que eu mais temia sobreveio contra mim. Ainda assim, meu irmão, ainda assim, minha irmã, Deus é maior do que isso. Ele tem propósito nisso. E Ele ainda está protegendo você. Porque a proteção de Deus é real.
A proteção de Deus é real, ainda que um exército se acampe, diz o salmista. E você se lembra quando o exército se acampou contra o profeta. O menino do profeta saiu, viu os exércitos acampados contra a casa do profeta, voltou e disse: estamos perdidos. Hoje é o dia da nossa morte. Há exércitos acampados aí fora. O profeta deve ter sorrido com aquele sorriso de canto de boca. Sabe sorriso de canto de boca? Desse jeito. Sabe quando seu filho diz: pai, o gerente do banco ligou, pai. Será que nós vamos ficar pobres? Pai, tem um carro da polícia aí fora, pai. Será que eles vêm aqui em casa? E você tem um sorriso de canto de boca, porque você sabe que está tudo bem e que o seu filho está assustado de graça. Eu vejo esse sorriso de canto de boca na minha imaginação no profeta, no rosto do profeta, porque ele diz assim: ah, Senhor. Eu imagino um sorriso nessa frase: ah, Senhor, abre os olhos do menino. É só um menino. Meninos são assim. Meninos se assustam facilmente. Abre os olhos do menino. Meninos não enxergam tudo. São pequenos. Só enxergam o que está diante dos olhos. Abre os olhos do menino, Senhor. É só um menino. E quando viu exércitos, achou que os exércitos são a última palavra. Oh, Senhor, abre os olhos do menino, é só um menino. E meninos se apavoram com facilidade, se desesperam e começam a prever o pior sempre. Senhor, abre os olhos do menino. É só um menino. Meninos às vezes não conseguem compreender a força dos teus propósitos. Abre os olhos do menino. E o Senhor abriu os olhos do menino. E o menino viu cavalos com seus carros e cavaleiros, anjos de fogo, magníficos em poder, muito mais numerosos do que os exércitos que cercavam a casa do profeta. Porque a proteção de Deus é real. É real. Você não está sob risco. A proteção de Deus na sua vida é real. Mas você só vai crer nisso pela fé na presença de Deus na sua vida. Por isso, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa viver na presença de Deus, porque a proteção de Deus é real. Amém, irmãos? Segundo, viver na presença de Deus, porque na presença de Deus nós sempre podemos orar. Sempre podemos orar. Essa é uma das vitórias da convicção da presença de Deus na nossa vida. A vida de oração. Veja o versículo 7, que versículo lindíssimo. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Quem está decidido a viver na presença de Deus, ora. Porque a presença de Deus é uma presença pessoal. E quando há alguém conosco, a alegria dessa presença é a alegria de poder conversar. Se há alguém com você, essa presença só faz sentido se você pode se relacionar com essa pessoa. A presença de Deus na nossa vida é uma bênção, porque nós podemos nos relacionar com Deus em oração. E o salmista sabia disso, por isso ele ora, ele clama, ele pede, ele diz: ouve, Senhor, e responde-me. Mas veja o versículo 8. Versículo 8 é dos meus versículos preferidos em toda a Bíblia. Claro que eu tenho muitos outros ao lado dele. Mas há versos na palavra que nos tocam de um modo especial. Esse verso me toca de um modo especial porque ele diz assim: a teu respeito diz o meu coração. Veja, a teu respeito diz o meu coração. Há uma versão que talvez você tenha nas mãos que diz: ao meu coração ocorre. Como se fosse um insight. Como se fosse uma revelação. Ao meu coração ocorre. Busque a minha face. Quem é que está falando isso com o meu coração? Ao meu coração ocorre. Busque a minha face. E o salmista responde: a tua face buscarei, Senhor. Que coisa mais linda. Ao meu coração ocorre, busque a minha face. A tua face eu buscarei. Deus falando ao coração do salmista pelo Espírito.
E o salmista entendendo isso e respondendo positivamente. Ao meu coração ocorre, de repente eu senti uma orientação tão forte. Busque a minha face, é Deus falando, busque a minha face. E o salmista então diz, a tua face, Senhor, buscarei. Porque quando a presença de Deus é real nas nossas vidas, buscá-lo é algo que nós temos como primeiro passo em qualquer circunstância. Razão pela qual me entristece profundamente que hoje em dia dizer para uma pessoa busque a Deus, às vezes para ela não faz nenhum sentido. Pastor, me ajuda, pastor, fala comigo. Dá um jeito no meu problema. Resolve isso para mim. Irmão, por favor, me socorre. Vai lá, faz isso para mim. Conversa com tal pessoa. O pessoal, me ajuda. Dá um jeito nisso para mim. Gente, vamos lá, me socorram. Aí alguém diz, irmão, busque a Deus. É fácil para você falar isso, você não sabe o que eu estou passando. Irmão, busque a Deus. Eu já busquei a Deus e onde eu fui parar. Irmão, busque a Deus. Você fala para buscar a Deus, mas por que você não quer me ajudar? E na cabeça das pessoas nem sempre faz sentido a ideia de buscar a Deus. Às vezes a gente tem que reconhecer que quando uma situação estoura na nossa vida, a gente compartilha ela com 1001 pessoas, sem jamais entrar no quarto da oração para falar com Deus a esse respeito. O problema acabou de se impor. Alguém da minha família já está sabendo, um vizinho já está sabendo, o pessoal do trabalho já está sabendo e eu não orei ainda sobre isso. Às vezes o mundo já está sabendo porque eu já pus no Facebook. O meu irmão, eu não tenho nada contra o Facebook, eu uso, mas eu concordo com uma postagem que o meu irmão fez há algum tempo, dizendo em Israel ao Muro das Lamentações, no Brasil ao Facebook. E agora tem um tal de se sentindo irritado, é para acabar. Se sentindo dói na alma. Se sentindo magoado. Se sentindo chateado. Se sentindo triste. Se sentindo sozinho. Jesus, eu já postei para o mundo ver e não falei com o meu Deus sobre isso ainda. Não derramei a minha alma diante dele. Talvez eu tenha que reconhecer que eu estou tendo mais tempo de Facebook do que de quarto secreto de oração. E aí não sei por que a vida é essa droga. O coração não tem preenchimento. Sobre as nossas lutas nós não falamos com Deus, falamos com meio mundo, mas não com o Senhor. O salmista diz, ao meu coração ocorre, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Por quê? Veja o versículo 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. O Senhor tem sido meu ajudador. Eu não posso perder isso. Eu vou buscar a tua face porque eu não posso perder isso. O Senhor tem sido meu ajudador, eu não posso perder isso. Não escondas de mim a tua face, não me rejeites na tua ira. Quem sabe que a presença de Deus é real, tem como maior preocupação na vida perder isso. Mas quem tem a presença de Deus como real, sabe que não vai perder isso. Entenderam? Quem tem a presença de Deus como real, tem como maior preocupação perder isso. Mas quem tem a presença de Deus como real, sabe que não vai perder isso. Veja o versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isso é lindo. Não que pai e mãe possam abandonar alguém, isso é triste. Mas é real, é verdadeiro. Contudo, mesmo que você seja tão sozinho que até seu pai e sua mãe te abandonaram, o Senhor está do seu lado. Então quem tem o Senhor como real na sua vida sabe que não vai perder isso. Porque ainda que um pai e uma mãe abandonem, o Senhor acolherá. Busque a face do Senhor. Vá orar. Ore mais. Senhor, vivifica a minha vida de oração. Porque eu já aprendi que não são as minhas queixas, não são os meus murmúrios, não são as minhas reclamações, não são as minhas mágoas, não são as minhas críticas ácidas que trazem solução para as lutas que eu estou enfrentando. O meu socorro vem do Senhor. Então eu quero buscar mais a Deus. Eu estou orando muito pouco, eu quero orar mais.
e preferi falar com Deus do que desaguar rancores e ressentimentos por aí. E se eu for procurar alguém para me ajudar no meu problema, é na certeza de que essa pessoa pode trazer uma palavra de Deus para o meu coração, mas não para substituir a minha falta de coragem de buscar a Deus. Ocorre ao meu coração, busque a minha face. É isso, a tua face, Senhor, eu buscarei. Amém, irmãos? E terceiro, por último, viver na presença de Deus. Porque na presença de Deus a gente aprende até com as nossas lutas. Veja, na presença de Deus, nós estamos verdadeiramente protegidos. Na presença de Deus, nós podemos derramar a alma em oração. E na presença de Deus, nós podemos aprender, mesmo em meio às dificuldades. Veja o verso 11. Verso 11 na sua Bíblia. Ensina-me o teu caminho, Senhor. É na prova que o salmista pede isso. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura. Há algum tempo eu escrevi uma reflexão que tinha o seguinte título: Quando os adversários são uma bênção. Ninguém gosta de adversários. Ninguém gosta de inimizades. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de ser acusado. Ninguém gosta de ser difamado. Ninguém gosta. Mas os adversários podem ser uma bênção na nossa vida. Quando nos ajudam a perceber que há portas abertas no nosso caráter. Porque adversários não têm piedade, eles vão no ponto fraco. E muitas vezes os nossos pontos fracos estão relacionados ao nosso caráter questionável. Nossas mentiras, nossas incoerências, nossas maldades. Todos os salmistas que fizeram salmos sobre o problema dos inimigos pediram a Deus que os ajudasse a andar em caminhos corretos. Porque se eu tenho um perseguidor, a primeira coisa que eu preciso fazer é andar na linha. Porque qualquer vacilo, ele terá legitimidade contra mim. O maior exemplo disso é o próprio diabo. Por que é que Tiago escreve: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós? Porque não dá para resistir ao diabo sem sujeição ao Senhor. E quando eu me sujeito a Deus, ele corrige os meus passos. Por isso ter o diabo no nosso encalço é uma maravilha. Porque a gente corre para os braços do Pai. Seu filho vai atravessar a rua, um cachorro corre na direção dele latindo. Ele corre para onde? Para o seu colo. E aí você o abraça forte e diz: está tudo bem, filho. E lá no seu íntimo você agradece ao cachorro que, tendo corrido atrás do seu filho, fez o seu filho lembrar que ele tem pai. De modo que nós somos gratos ao diabo e podemos dizer: obrigado, irmão. Se fizer isso e disser que eu ensinei, vai ser disciplinado, ok? Que bênção quando a luta me ajuda a crescer como pessoa. Que bênção quando a prova me ajuda a ser um homem melhor. Que bênção quando a tribulação me ajuda a ser uma mulher mais crente. Porque tem gente que com a tribulação ainda consegue ficar uma pessoa pior. Então não são só as circunstâncias que pioraram, a essência do ser piorou também. Só pode crescer na sua luta quem tem convicção da presença de Deus em meio à sua luta. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Quando é que a gente vai aprender, irmãos? Até porque algumas provas que nós estamos passando são disciplinas de Deus para a gente colocar coisas em ordem na nossa vida. E quanto mais cedo nós colocarmos a vida em ordem, mais cedo a aprovação passa. Mas não, eu não quero pôr a vida em ordem, eu só quero que a aprovação passe. Quando um pai disciplina um filho, não é isso que está em jogo? Que o filho aprenda com aquela disciplina para viver uma vida melhor? Quando o pai tem convicção de que o filho aprendeu a lição, ele suspende a disciplina. Mas se o filho permanecer em disciplina, xingando, reclamando, assim que você dá uma brechinha, ele sai e faz de novo. Como é que resolve um problema de um filho assim?
Enquanto eu não aprender, talvez a minha prova não acabe. O que é que eu preciso aprender? Eu vou dar um exemplo. Estava no encontro de pastores, pastor Domingos Jardim estava pregando, homem de Deus. Determinada altura da mensagem, ele falou sobre pastores que reclamam de suas igrejas e amaldiçoam suas igrejas. Era um encontro de pastores. Naquele instante, o Senhor falou comigo: ore pelos pastores que amaldiçoaram suas igrejas, para que eles retirem essa palavra. Eu não sou do tipo que crê no poder das palavras em si. Eu acredito na força das nossas violências verbais, acredito na força das nossas determinações de alma que são expressas nas nossas palavras. A boca fala o que o coração está cheio. Mas isso veio muito forte e eu pensei ali comigo: mas Senhor, é um outro pastor que está pregando e como é que eu vou fazer isso? Eu vou orar aqui de onde eu estou. Mas terminou a mensagem e o pastor pediu para que eu fosse lá orar. E eu subi e fiz um desafio. Pastores que reclamaram de suas igrejas, falaram mal de seus membros, queixaram-se, murmuraram e querem retirar essa palavra hoje em nome de Jesus, pedir perdão por ela e retirá-la em nome de Jesus. Por favor, venham aqui, ergam a mão. E vários começaram a se manifestar, vários. Nós oramos, foi um tempo de lágrimas, choramos diante de Deus. Na semana seguinte, 10 dias depois, na verdade, recebi um e-mail de um pastor que dizia: Marcelo, que bênção foi aquele momento na minha vida. Eu retirei aquela palavra diante do Senhor. Eu vivia reclamando da minha igreja. Quando chegou o domingo, ele disse no e-mail, quando chegou o domingo, no culto, na hora do sermão, eu pedi perdão para a minha igreja por reclamar dela nos bastidores da vida. O Senhor trouxe cura sobre a minha igreja e revitalizou meu ministério. E coisas de Deus estão acontecendo no nosso meio. Irmãos, quando é que a gente vai aprender? Que às vezes a vida está travada porque a gente tem mágoa encalacrada no peito há anos. Não perdoa, não pede perdão. Não resolve na raiz, como o profeta que pegou um prato novo, pôs nele sal e foi jogar no manancial das águas, porque tem coisa que você trata na origem. Quando é que a gente vai aprender a perdoar, a pedir perdão, a praticar a verdade, a arrancar da nossa vida aquilo que nos afasta da vontade de Deus? Não entende por que a vida não vai. O coração não preenche. Acabei conversando muito com um pastor nesse encontro, que dizia: Marcelo, o meu ministério não vai, eu estou sem igreja, eu bato na porta das igrejas, peço ajuda, peço asilo, peço oportunidade, ninguém me dá. Eu disse: irmão, qual foi sua última experiência? Ele me contou. Saiu de uma comunidade que ele estava liderando com mágoa, com rancor, com mal entendido. Eu falei: enquanto você não acertar essa luta com essa igreja, você não tem outra para cuidar. Está muito claro para mim isso, irmão. Essa semana recebi um recado dele no Facebook, dizendo: eu decidi voltar para aquela igreja e pedir perdão para os meus irmãos. Porque eu entendi que o meu ministério não vai enquanto eu não me retratar, enquanto eu não acertar questões. Irmãos, quando é que a gente vai aprender? Quando é que a gente vai aprender? O Senhor é a minha luz. Talvez o Senhor esteja precisando derramar luz sobre nós agora, amém? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas, tem a luz da vida. É Jesus o nosso Salvador. Ele está presente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos dá proteção real, que nos ensina a orar, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos ensina tudo o que nós precisamos aprender. Talvez você esteja precisando ouvir a voz do Espírito agora. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo
aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produza em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus. Amém.